Sabe quando dizem que a opinião subjetiva e o seu gosto por algum filme ou por algum tipo de filme é algo único e simplesmente seu? Essa ideia ficou mais clara ainda para mim em assistir o Jay Kelly, que é o novo filme da Netflix que lançou aí essa semana. É um longa que recebeu, assim, né, alguns elogios mais pontuais, é verdade, assim, e pouca nomeação em premiações e está sendo um pouco cotado pro Oscar, mas, assim, quando eu assisti, eu não consegui entender, sendo muito sincero, por que tem tanta pouca pessoa falando sobre esse filme. É um filme que passou quase em silêncio em debate para premiações, gente. Quase silêncio em debate sobre se é um filme legal, se é um filme que merece levar um Oscar. E, sendo muito honesto, ele me impactou muito e acabou de se tornar um dos meus filmes favoritos de 2025. Jay Kelly é um drama cômico que acompanha a vida de um astro de cinema, um cara muito famoso que é interpretado pelo George Clooney, de nome Jay Kelly. Só que ele está numa crise existencial, sobretudo as decisões que ele tomou para se tornar um grande astro de cinema. Então ele decide embarcar em uma grande viagem pela Europa, ali acompanhado pelo seu agente, pelo seu empresário, que é interpretado pelo Adam Sandler. E ao longo do filme a gente vai confrontar decisões do passado dele, grandes memórias, relações familiares, polêmicas da sua vida, e dentro disso vai se estabelecer um tema grandioso ali dentro. E mostrar ali a real diferença entre o homem de verdade, o homem real e a marca que ele se tornou. O longa é dirigido pelo Noah Baumbach, que também já explorou temas semelhantes como esse em outras obras, como por exemplo História de um Casamento e também Os Meyerowitz. Fica claro que ele continua se interessando muito pela essa coisa da fricção entre o mundano e entre o que é luxuoso, entre o que é grandioso, impactante, sabe? Além da constante tensão entre trabalho, entre dinâmica social entre pais e filhos principalmente, dá pra ver que ele gosta muito dessa fricção entre sonhos e as coisas mais mundanas. São temas recorrentes nas suas obras sim, mas nesse caso aqui ele vai e mergulha de uma vez. É o caso que ele realmente pega para falar exclusivamente sobre isso. Aqui ele vai explorar cada vez mais o que se perde e o que se abandona quando você decide seguir ali um grande sonho, sobretudo quando a gente fala do algo no universo das artes, no universo da atuação aqui mais especificamente. O Noah Baumbach, ele tem um estilo muito particular, né, gente? Um estilo de fazer cinema que é muito particular, sim, e é muito reconhecível, que é uma fotografia bem marcante, apesar de serem temas e situações ali mais pé no chão, sempre tem uma fotografia que é muito marcante, muito bonita, sempre com takes longos, planos longos, e que ali vão ter diálogos extensos que quase vão lembrar ali um teatro, assim, sabe? Me agrada muito esse estilo, pela crueza, pela naturalidade, combinada com essa iluminação toda que torna tudo mais bonito, mais cinematográfico e que traz peso, traz tema pra cena. Em Jay Kelly, além da forma, do tema, né, que ele tá trazendo, o que mais me impressionou, o que mais me agradou nesse filme é a forma como ele decide explorar as memórias ali do personagem do George Clooney. Elas vêm surgindo ali de forma criativa, sem excesso de exposição, sem aquele diálogo expositivo muito claro. Ela surge de forma criativa que tudo que tá rolando ali na cabeça do personagem a gente consegue ver ali se transformando em sua frente, se materializando. E dessa forma a gente consegue, dentro desse estilo que ele está trazendo, trazer um ritmo muito interessante pro filme. E ali ele vai construir esse personagem muito bem, ali aprofundando nos seus medos, nos seus erros e nas escolhas difíceis que ele teve que tomar ao longo da vida. E dentro disso tudo ele vai trazer o tema da solidão como um tema bem constante ao longo do filme, né? De como apesar dele ter tudo, ter várias pessoas ao redor dele, ele se sente sozinho. Porque quando ele conseguiu atingir aquilo que ele queria, quando ele conseguiu conquistar aquilo que ele queria, ele precisava de mais, ele precisava buscar mais reconhecimento, mais trabalho, mais validação, e dentro disso ele vai se mergulhando numa ida sem fim, apenas procurando o seu objetivo de carreira. E dentro disso ele acaba afastando quem realmente importa de perto dele, o que faz ele se tornar uma pessoa muito solitária. E nessa luta por conquistar o que é grande, o que é luxuoso, o que é gigantesco, o que é da arte realmente, ele perde o que é mundano. Ele perde o mundano, o cotidiano, enquanto se acumula a fama e o sucesso. E no fim, quando chega o seu grande momento de brilhar realmente, quem está lá ao lado dele são apenas os fãs, o seu empresário e as pessoas que no final das contas menos conhecem ele. E as pessoas que mais deveriam estar lá, tão longe. E acabam ficando existindo ali, só na sua memória, no seu desejo. E ali dentro disso o filme também vai refletir como os sonhos ligados, né, a grandes feitos, ligados aos holofotes, eles podem assim inevitavelmente afastar
o indivíduo do mundo normal, do mundo comum, das coisas mundanas. Andar de trem, almoçar num restaurante de quilo, se maquiar a caminho do trabalho, naquela correria, assistir a uma peça ali que suas filhas fizeram improvisadamente ali no meio do jardim, aproveitar a presença das suas filhas e tudo isso fica afastado e tudo isso fica esquecido. Jake Elliott já chegou num ponto da sua vida que ele não consegue nem mais buscar a sua própria bebida ou fazer a sua própria mala sozinho. Ele sempre precisa ter pessoas ajudando ele a fazer isso. Coisas mundanas saíram da sua rotina. Jake Kelly passou a vida inteira interpretando pessoas, outras pessoas, mas ele não conhece elas. Ele não conhece nem a si mesmo, ele não conhece mais o mundo como ele é. Ele se afastou disso. Ele se isola, escolhe cuidadosamente o espaço onde ele está. Ali ele prefere muito mais ficar no seu palácio de conforto. Enquanto isso, suas filhas apenas querem uma vida normal. Uma vida com seu pai presente, uma vida que eles não precisam de ficar dando presentes, privilégios, elas querem apenas convivência no final das contas. O filme também vai trazer essa realidade do personagem que teve uma vida normal, que era para ter tido a vida do Jake Ellie, entre aspas, mas no final das contas teve uma vida normal, conseguiu ver as filhas crescendo. A partir desse contraste entre esses dois personagens ali, eles vão te provocar a fazer a seguinte pergunta: o que vale mais a pena? Vale mais a pena acompanhar o crescimento das minhas filhas, levar elas para a escola todos os dias, ou simplesmente ter fama, ter um montante de dinheiro, realizar o meu sonho? O que vale mais a pena? Em que momento que esse sonho deixa apenas de ser uma vocação e vira simplesmente status e fama e esse apego a essa coisa da status e da fama? Eu admiro que esse tipo de discussão é um tipo de discussão que me atrai muito, é um tipo de discussão que se conecta muito comigo e é um ponto fraco meu. E eu acho que até por isso que eu gostei mais de Jake Ellie do que a média das pessoas. Jake Ellie mexeu comigo emocionalmente de verdade, ele me tocou muito, principalmente no seu final. Acho que o final é muito bem construído, ele encerra magistralmente todo o arco que foi construído ali pro personagem. Ainda assim, eu acredito que o filme ele acabou ali criando muitas diversas frentes narrativas que para chegar no final ele apenas resolve uma delas, duas delas, e o resto fica um pouquinho jogado de o que aconteceu. Porém, eu acho que realmente isso é intencional. Eu acho que era isso que o Noah Baumbach queria, para trazer esse fim um pouquinho até melancólico, de não deixar tudo claro de como que as coisas são, que realmente, dependendo das decisões que você tomar, as coisas são irreversíveis. E dentro desse clima, o humor aparece sim, tem um certo humor no filme, principalmente ali sustentado pelo Adam Sandler, tem bastante cenas de humor com ele, mas ele intercala muito bem essas cenas de humor com o próprio George Clooney, e os dois têm uma química muito, muito boa, e os dois têm atuações muito incríveis de verdade. Imagino que muitos considerem esse filme um pouco piegas, um pouco forçado em alguns momentos. É uma crítica, assim, compreensível. Ainda assim, eu gosto muito da abordagem do Noah Baumbach, tá? Desses temas que ele volta a visitar, como em outros filmes dele, toda a sua linguagem visual, a forma que ele constrói as suas histórias, eu gosto muito. E também, como eu falei, eu me conecto muito, eu gosto muito dessa discussão entre sonhos, ambição, relacionados à sua vida comum, como isso se intercala. São temas que, assim, me interessam muito. Então, talvez no caso a minha imparcialidade esteja um pouquinho comprometida. Mas é aí que, na minha opinião, é onde o cinema ele acerta forte. É aí que o cinema é legal pra caramba. Tem filmes que funcionam para umas pessoas, tem filmes que não funcionam para outras. E com certeza Jake Ellie funcionou muito pra mim.